Boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos. Aqueles também que vão assistir depois pelos nossos canais na internet, que vão nos ouvir no rádio, né, que todos nós possamos aproveitar mais esse momento de estudo, de reflexão sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos ter o nosso irmão Washington e a nossa irmã Ângela fazendo o estudo da noite. Vamos então à nossa prece, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, nessa casa tão amada e querida, para podermos estudar, refletir sobre tudo que vamos ouvir aqui essa noite, e que todo esse ensinamento que recebemos nessa casa possa nos ser útil na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo com que possamos ser mais equilibrados, ter mais harmonia. E pedir também pelos nossos irmãos que farão uso da palavra, que sejam auxiliados, que sejam intuídos pela espiritualidade amiga, que com certeza aqui se faz presente. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington, falando sobre a reencarnação à luz da providência divina. Boa noite a todos. Assim agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos juntos mais uma vez, para juntos refletirmos e analisarmos todos os conhecimentos e vivências com as quais nos deparamos ao longo da nossa jornada e que é prescindível, de tempos em tempos, nós refletimos sobre isso. A doutrina espírita, ela tem alguns princípios, e alguns princípios importantes que norteiam todos nós nessa nossa caminhada. E aqui no Centro Espírita Friburguense, nós temos lá na frente fixado, sempre lá, 5 princípios da doutrina espírita, que é a existência de Deus, que é a existência da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Nesses 5 princípios que nós ali destacamos na nossa recepção, nós desenvolvemos e apresentamos sempre eles aqui constantemente. E aproveitando essa nova temporada, 2021, esse ano novinho que se inicia, cheio de páginas em branco para nós, cada um de nós escrevermos mais esse ano, atividades, reflexões, ações e tantos outros eventos que ao longo da nossa vida, aqui material, iremos anotar em nossa agenda, nessas páginas em branco. É importante nós começarmos nesse entendimento a observar e apreciar esse terceiro princípio ao qual eu falei, que é o princípio da pluralidade das existências. E esse princípio é interessante porque a reencarnação, essa palavra reencarnação, não é algo novo, não é algo que a doutrina espírita trouxe para nós aqui entendermos e compreendermos, mas é algo, uma palavra e um sentido que já foi tratado lá atrás, muito lá atrás, pelos egípcios, pelos povos babilônios e até Pitágoras, no 5º século e no 4º século, também desenvolveu alguns fatos, alguns pensamentos sobre a reencarnação. Claro que bem diferente do entendimento e da compreensão de fundo e de forma como que a doutrina espírita se nos apresenta agora, nessas nossas épocas atuais agora, do que antes, lá atrás da antiguidade. Bem diferente, mas já o ser humano já tinha ali algo a lhe apresentar na ideia, algo diferente, de entender e compreender a sua vida, a sua existência, a sua caminhada, a sua vida no corpo físico. Observamos também que no século passado, em meados do século passado, vários pesquisadores, cientistas, também se debruçaram nesse assunto, nesse tema reencarnação, tentando fazer estudos e pesquisas em campo, através de métodos científicos, não sendo religiosos fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse tema, não. Cientistas, pesquisadores, como o Dr. Ian Stevenson, como o indiano Hemendra Nath, como Hernani Guimarães e outros tantos que continuam ainda a fazer esse trabalho, a desenvolver esse tema tão interessante que é a reencarnação. Mas então nós começamos falando de há 5 a 4 mil anos atrás, antes de Cristo. Chegamos no século passado, vendo os pesquisadores desenvolvendo
aplicando seu conhecimento metódico à luz da ciência, pesquisando esses fatos junto às situações no mundo, em que ali tinha sugestões, indícios das vivências anteriores desses espíritos, mostrando alguns detalhes, algumas situações, comprovando, de certa forma, uma pré-existência. Mas o nosso tema nós vamos trazer para a atualidade. Para nós, cada um de nós que aqui estamos atualmente, a entender e a refletir sobre esse assunto, reencarnação, mas à luz da justiça divina, qual, como uma lei natural, a reencarnação, cada um de nós podemos pensar, entender e conceber esse entendimento, essa compreensão, esse princípio fundamental que a todos nós nos mexe, nos comove, nos traz certo sentimento, ou às vezes nos traz uma certa ignorância de entender e compreender as leis de Deus, de tantas as situações que nos abatem, que vêm ao nosso encontro, e nós não compreendemos por que acontece. Ou muitas das vezes, por que comigo? Então vamos desenvolver esse assunto à luz da providência divina. E para começar, nós temos que entender um pouco, nos debruçar sobre a providência divina. Ver esse valor, os atributos indispensáveis que existem nesse nosso Deus, esse nosso Deus Criador, que tanto nós falamos, principalmente em situações aflitivas, que nós falamos, meu Deus, me ajude, Jesus, né? De forma instintiva nós pedimos sempre ajuda, mas pouco paramos para refletir sobre as possibilidades, sobre toda a capacidade e poder desse ser, de ser e sentir Deus na sua plenitude. E Deus é a solicitude de Deus para as suas criaturas. Essa é a providência divina, é a solicitude de Deus para todas as suas criaturas. Ela está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas, mais pequeninas que for. Ali está a presença de Deus. Deus está, então, com cada um de nós, com cada um dos seres que habitam todo o universo. Observando isso, nós logo imaginamos, caramba, Deus está presente em todas as coisas, mas Deus não é todas as coisas. Mas Ele está presente ali, nas mínimas coisas. E isso é imprescindível em nossa compreensão, porque muitas vezes pensamos, eu preciso pensar em Deus, eu preciso fazer uma prece, eu preciso subir um alto de um morro e gritar, Deus me ajude. Não, é pelo simples pensamento que cada um de nós temos e que diariamente estamos a pensar, a minuto, a segundo a segundo, nós estamos pensando, nós estamos trabalhando, pensando nas coisas. E esse pensar é que nos liga a Deus. Mas para entender Deus, nós temos que contemplar os quadros que circundam à nossa vista. As situações, a natureza, os reinos minerais, os reinos vegetais, o reino animal, o reino nominal, todo esse universo que está, esse esplendor que está ao nosso entorno e todas as potencialidades que cada um de nós tem dentro de si. E que à medida que vamos crescendo, nós vamos nos apoderando dessa potencialidade, a utilizando, na medida da nossa capacidade, do nosso livre-arbítrio, a nosso favor. Ou muitas das vezes, contra o nosso favor, pela nossa ignorância ou pela nossa incompreensão ainda. Mas todos nós temos esse princípio, esse potencial. Devemos, entretanto, considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com todas as suas criaturas, estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Então, diante da providência divina, nós estamos vinculados através do nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é essa nossa liberdade de agir, porque todos nós, através da nossa ação, da nossa interação, do nosso movimento em buscar, será pelo nosso mérito, pela nossa iniciativa. E o nosso livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo. Mas ele se desenvolve na medida que nós vamos utilizando as nossas potencialidades, as nossas capacidades, acertando ou errando, mas utilizando. E na medida que vamos utilizando bem, em bom proveito, com utilidade, esse livre-arbítrio se desenvolve, ele se amplia, e cada vez mais nos tornamos livres e senhor de nós próprios. Compreendendo, então, que à medida que nosso esforço, do nosso empenho e dedicação, da nossa perseverança, o nosso livre-arbítrio vai se expandindo, se desenvolvendo, proporcional à nossa ação.
E todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Sim, submetidas às leis de Deus. E as leis de Deus trabalham com a misericórdia e com a justiça. Com a misericórdia nós vemos todas as situações, todo o suporte, todo o instrumento que nós temos, espíritos, almas, para utilizar, para trabalhar, para interagir com a matéria, para interagir com os outros espíritos, para interagir em todas as dimensões a qual nós estamos expostos para o nosso crescimento. Deus, pela sua misericórdia, provê a todos nós dessa capacidade, dessa oportunidade que nós temos. Mas a justiça divina também, a dar ordem, a organizar tudo isso, nesse processo que nós vemos, para ter a harmonia. Harmonia para o bem, para o progresso de cada um de nós. E nesse processo, nós vemos como a misericórdia, a justiça, ela se entrelaça, nos embala, nos ampara, em todos nós, em todas as fases desse nosso desenvolvimento, rumo à perfeição, rumo ao trabalho, em várias situações. Mas a justiça, como conciliar essa justiça e esse amor com uma existência única, na qual todos nascem em posições diferentes? Alguns são ricos, nascem já na riqueza. Outros na pobreza, na miséria. Outros nascem com a saúde, com a bonança, com um corpo vigoroso, esplêndido. Mas outros nascem já com a saúde, com uma deficiência no seu corpo. A saúde lhe abate em determinada fase da sua existência. Como observarmos isso? Como observarmos outros que nascem com a inteligência, com o conhecimento, pega fácil as coisas. Ao falar, faz isso, faz assim, entendeu? Ou explicar um teorema, uma equação, peguei, já entendi. E outros demoram. Preciso de um explicador, desenhar tudo para poder entender. Agora entendi. Depois de um longo tempo e período. Observamos aí as várias disposições diferentes, formas de interagir. Mas Deus criou todos os espíritos simples e iguais. Todos os espíritos foram criados simples e iguais. Simples na sua simplicidade, na sua compreensão e entendimento ali, ó. Zerado, igual. Para todos alcançarem, através do seu mérito, através do seu esforço, outros patamares, outros degraus na sua existência. Mas todos destinados à perfeição para atingir, para nós atingir a perfeição, nós devemos adquirir, através do estudo, através do conhecimento, todas as informações existentes no mundo, no universo. Devemos também depurar para a prática de todas as verdades e iniciar em todas as verdades, conhecer as verdades, aprofundar, entender como funciona isso, de que forma funciona, qual o objetivo disso funcionar, qual o fim disso funcionar, de não nos iludirmos com algumas coisas, de observarmos e amadurecermos com o tempo aquilo que até então era uma verdade, entre aspas, para um determinado nível de conhecimento ou de situação do meio, do contexto que nós vivíamos, mas que não se faz mais uma verdade absoluta. Era relativa ao entendimento e à compreensão que nós tínhamos daquele momento, mas que não era a verdade plena, absoluta, mas que nós tínhamos a condição de compreender. E foi se somando conhecimento, e cada vez mais aclarando essa verdade. E à medida que nós vamos adquirindo, nos esforçando para compreender, para pesquisar, para entender, perguntar, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de entender as coisas como elas são. Não na perspectiva como nós queremos, ou na situação que nós estamos vivendo, no contexto isolado, e dali tirarmos aquela verdade como toda a verdade universal. Toda a verdade, que seja verdade daqui do nosso continente, seja verdade de outro continente, seja verdade do nosso planeta, seja verdade de outros planetas. À medida que nós vamos avançando, nós vamos tendo essa compreensão e essa verdade vai se ampliando e cada vez ficando mais sólida, mais de acordo com as leis naturais. Observamos isso quando nós pensávamos que o Sol é que girava em torno da Terra. Nós pensamos já que era assim. E naquele momento, naquele contexto, para nós era uma verdade, dentro da compreensão que nós tínhamos. Mas se passou o tempo, o homem estudou, pesquisou, adquiriu conhecimento, foi em busca da verdade. E mudou completamente o entendimento e a compreensão.
Hoje já vimos que nosso planeta sim, é que gira em torno do Sol. Observamos como nós vamos crescendo e ampliando o nosso entendimento. E para isso temos que ter simplicidade, humildade, sempre ir bebendo a água do conhecimento, da sabedoria, e bebendo, aprovando, e sempre deixando o copo um pouco vazio para outras coisas virem, para se renovar e continuar a beber. Nunca manter nosso copo cheio, esse conhecimento nos basta. Não, nos basta não. Porque o tempo é muito precioso e longa é a nossa caminhada. E precisamos sempre estar refrescando com novos conhecimentos, novos entendimentos daquilo que nós não tínhamos até então a consciência de saber que existia essa forma de pensar. E é pelo livre-arbítrio, pelo nosso mérito, que nós vamos navegando por esse mar da vida, esse mar do conhecimento, do desenvolvimento, que tanto nós precisamos para caminhar. A vida do espírito, considerado do ponto de vista do progresso, podemos dividir em 3 períodos, em 3 estágios. O primeiro período material é quando nós, espíritos, ficamos muito submetidos à matéria e, através da matéria, do relacionamento com a matéria, nós sentimos o prazer, nós sentimos o vício, somos atraídos pelo vício da matéria e a matéria, de certa forma, nos domina. Nos sentimos satisfeitos de contato com a matéria e queremos tudo, queremos o ter. O verbo ter está sempre presente como ter. Eu tendo, eu estou feliz. Eu tendo, eu tenho o poder, eu tenho a graça, eu tenho a capacidade, eu sou melhor. E essa relação com a matéria, ela vai se desenvolvendo. Em determinada fase da nossa escala evolutiva, é necessária. É importante para que nós possamos desenvolver, trabalhar na matéria, intelectualizá-la. Mas mais adiante nós vamos entrar num outro período, noutra fase, na fase do equilíbrio, onde a matéria, o equilíbrio da matéria e a influência do espírito, elas são simultâneas, elas começam a trabalhar junto. O espírito já começa a ver e entender que aquela matéria, aquele uso, aquele poder de ter, ele tem que estar relacionado com a utilidade. Ele tem que estar relacionado para que eu quero ter isso. Para que eu quero tudo isso. Como me sinto em tendo tudo isso, mas não tendo ninguém para comigo pensar sobre isso? Ele começa a refletir e ver e observar que realmente a matéria é uma ferramenta, é um instrumento para todos nós, espíritos, mas não é a nossa roupa principal, não é aquilo que nos chama de meu, e isso é meu e comigo ficará para sempre. O espírito começa a entender e compreender que é apenas uma ferramenta, um instrumento dado pela providência divina, num processo de crescimento, de entendimento e compreensão de uma jornada longa, em que a matéria é um recurso para ser trabalhada, elaborada pela esse espírito que tem como atributo a inteligência para ali desenvolver, para ali trabalhar pela sua vontade. E nesse período estamos sujeitos à reencarnação, em processos de provas e expiações, trabalhando, nos relacionando com a matéria, nos relacionando com os outros, nesse processo de bens materiais, de transformação dos bens materiais, e indo atingindo um trabalho de equilíbrio, de harmonia, de uso e fruto daquilo de maneira mais equânime com todos aqueles que estão conosco nessa jornada, nesse orbe material, desenvolvendo as nossas capacidades. Tivemos essa oportunidade de ver isso há outro dia, há outro tempo, num programa de televisão, ao falar sobre a vida secreta das florestas. Através da nossa ciência, da nossa tecnologia, do nosso desenvolvimento intelectual, observamos ali como as árvores, eles se unem, se compensam uma com a outra, se a outra está frágil, se alimenta, nutre a outra árvorezinha que está fraquinha, ou que pode ser abatida pelas pragas, porque se ela for abatida pelas pragas, ela poderá prejudicar e contra todas as outras árvores. Então vamos nutri-la, vamos mantê-la sadia. Observamos isso sim na natureza, quais exemplos e situações nós, através da nossa ciência e tecnologia, vamos descobrindo o quê? As leis de Deus, a providência divina em tudo, em todas as coisas da natureza. E nós estamos incluídos nisso também. Nós estamos incluídos nisso. Mas tem outro período, o período espiritual, tendo o espírito domínio completo da matéria, não necessitando mais de reencarnar para ter a lidar com as coisas materiais.
com as coisas brutas, não necessitando mais, mas tendo outras atividades espirituais, que são também trabalhos em um outro nível superior, para alcançar e nos ajudar e continuar o seu progresso espiritual. Observando isso, nós víamos, sendo a reencarnação sem a reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Agora, pensando em uma única existência corporal, admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, perguntamos: uma única existência. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias da educação que lhe fazem adquirir? Como pessoas têm uma certa educação, um certo conhecimento, umas aptidões, né? Nada. Tem uma aptidão por artesanato, por que capricho que faz. E o outro irmão, desastradamente, não consegue fazer. Filhos da mesma mãe, do mesmo pai, criado no mesmo ambiente ali, tendo a mesma noção e aptidões. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças revelam em tenra idade? Nós vemos isso. Crianças na ciência, nas artes, tocando piano. Mal foi alfabetizado. Nasceu num lar que não teve nenhum contato com as artes, com piano, principalmente com piano de cauda. Imaginemos, piano de cauda. Pai, mãe, pessoas simples, trabalhos distantes da música, de nenhum histórico, mas chega ali pequenininho e toca. Toca, sem ter estudado uma nota, uma partitura, nada, e toca. E outros com conhecimentos tecnológicos, raciocínio matemático, bem avantajado. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que em outros não existem, né? Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, contrariando o meio em que se encontram. Quantas crianças às vezes estão no meio hostil da educação, da compreensão dos bons modos e comportamento, nasce aquele meio, e a criança de uma educação, de um conhecimento, de uma postura naquele ambiente, não deixando se influenciar por aquele ambiente, mas desenvolvendo todo um comportamento diferenciado naquele núcleo. E vice-versa, outro, nascendo num lar de educação, de polidez, de tudo mais, mas nasce completamente a revelia, demonstrando fora outros padrões, não com aqueles que ali se encontram, aqueles. Vemos isso, não em grande monta, em grande vulto, na nossa sociedade, porque nós não paramos para perceber e olhar isso, porque isso está acontecendo em todos os lugares, seja nos palácios, nas casas bem organizadas, ou seja em lugares onde que existe um conjunto de casas amontoado, sem condições sanitárias, mas ali tem essas crianças, esses seres desenvolvendo as suas capacidades, porque são oportunidades, E por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Uma pessoa que nasce num agreste, num rincão de uma fazenda, tem uma educação, um conhecimento, lida com a natureza, lida com as coisas, tem capacidade de criar as coisas ali do seu jeito, de forma rústica, mas cria um moinho, cria um engenho, sem ter estudado engenharia, sem ter visto uma revista de mecânica, sem ainda ter a internet, porque vai ali, clica. Não, em períodos analógicos, que não tinha tanta essa facilidade, e demonstraria um conhecimento num meio completamente diferente. Então observamos iguais e desiguais. E pergunta, é fora de dúvida que ou as almas são iguais, ou nasceram, ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que então elas, tão grande diversidade de aptidões? Elas são iguais, e por que essa diversidade de aptidões? Como é que surgiu isso? Mas se são desiguais, é que Deus criou-as assim. Se Deus criou-as assim, nesse caso, porém, por que inata a superioridade concedida a alguns? Por que Deus concedeu a alguns um conhecimento, uma aptidão inata e a outros não? Ora, nós falamos que existe a providência e a justiça divina. Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e o amor que Ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Não. A nossa razão, o nosso entendimento, a nossa compreensão hoje, que nós estamos aqui, estamos debruçados a pensar sobre isso, não corresponde à justiça de Deus, à providência, né? A sua justiça ali, a abraçar, a abarcar a todos e a todos na natureza. Admitamos ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada um anterior. Vamos admitir que todos esses espíritos
nas suas mais variadas aptidões, tiveram pré-existência ou das encarnações e foram adquirindo, através da sua postura, do seu livre-arbítrio, do seu mérito ou demérito, o conhecimento, as aptidões. Fica mais lógico, fica mais claro, fica mais ao entendimento e à compreensão de cada um de nós. Porque os nossos filhos, ao estudarem um ano, estudarem arduamente, se esforçam e estudam, passam de série, pelo esforço do livre-arbítrio. Mas o outro foi levando, estudava, mas não estudava bem, estudava só na sala, não sei o quê, faz a prova e é reprovado. O que nós fazemos com esse nosso filho? Com esse inocente? Vai voltar para a escola e vai repetir o ano, para passar. Nós não falamos, não vai mais estudar, não tem mais aula, você repetiu, pronto, não estuda nunca mais. Não, nós não fazemos isso. Imaginemos nós a providência divina, a justiça de Deus. Muito mais equânime, muito mais sábia, muito mais sublime do que a nossa, que ainda está em processo de crescimento e evolução. Observamos que é mais lógico, é mais claro, admitamos isso. Ao nascerem, trazem a intuição do que aprenderam. O que se não pode fazer em uma existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso. Faz mais sentido, faz mais lógica. Chega ao nosso coração e à nossa mente um bom entendimento. Se juntam entre o sentimento e a inteligência e o raciocínio. Nós vemos a inteligência e a moral ali trabalhando, se unindo nesse processo de transformação. E sendo admitido que a justiça de Deus não pode harmonizar-se com as penas eternas, ou seja, de uma única chance e pronto, deve a razão concluir pela necessidade de um período de tempo durante a qual o espírito examina o seu passado e analisa para progredir e toma resolução para o seu futuro. Nesse processo em que nos encontramos após o desencarne, examinamos o nosso passado, as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas metas que foram ou não foram atingidas em todo o seu esplendor, mas aquilo que nós acertamos, que nós alcançamos. E pelo nosso interesse de sempre buscar a felicidade, porque cada um de nós estamos sempre buscando a felicidade para nós é o nosso ápice. Ainda no processo de crescimento, a nossa felicidade está nas coisas, mas depois vamos ver que a felicidade não está pura e simplesmente nas coisas que temos, mas está no sentido que nós damos muito mais profundo. E observamos isso, que nessa jornada, nessa caminhada, nós vamos aprendendo e entendendo, e numa única existência seria impossível, como aquela criança em tenra idade, venha a ser arrebatada de seu pai e de sua mãe, não fez nem um mês, mas foi alcançada pela doença. Que oportunidade teve essa criança? Para errar, para acertar, para entender, para corrigir, para ser. Nós vemos a oportunidade das vidas sucessivas aplacar o nosso coração e a nossa mente na compreensão e entendimento. A reencarnação é uma coisa lógica, toca os nossos sentidos. Assim, pois, trata-se somente de refletir, de querer examinar bem a nossa volta. As informações, os avisos, os sinais que estão em torno de nós, desse processo magnífico da pluralidade das existências. Porque quando paramos um pouco para refletir em meio a um turbilhão de situações que nos chegam a cada dia, várias ideias, vários pensamentos, vários eventos de nossa vida com os quais estamos passando atualmente, ou seja, pela nossa saúde, ficando frágil, ou seja, por alguma situação nos nossos negócios, da nossa existência aqui material, ou seja, algum fator no nosso relacionamento que venha aplacar um sentimento de tristeza, de angústia em cada um de nós, ou seja, pela perda de algum ente querido, de alguma pessoa próxima, que de repente não conseguimos mais ver, deixou de existir nesse mundo físico, utilizando-se da matéria, ficamos meio aflitos, meio chocados com isso. Neste momento devemos nos acalmar, refletir, respirar e observar e pensar na providência divina. E pensar nas oportunidades, refletir sobre e ter a perseverança e a esperança das múltiplas oportunidades que cada um de nós temos pela providência divina. E ver que teremos outras oportunidades. Ver que poderemos crescer e desenvolver mais. E para respirar, parar, nos acalmar diante das situações. Porque muitas vezes as situações são nós nos sentimos tão aflitivos que parece que a situação não tem solução. E que o alívio está muito distante.
mas que temos que nos acalmar. Pensar na providência divina, refletir, nos equilibrar e ver, entender esses princípios tão maravilhosos, que é a reencarnação, que é a capacidade de nós resistirmos à morte desse corpo físico e de termos novas oportunidades e novas ações a agir. A certeza da reencarnação e da justiça divina faz muita diferença na nossa existência. Não para nós postergarmos o empenho, o trabalho, a renovação de agora, mas para nós refletirmos que o que nós fazemos agora vai repercutir a cada segundo, a cada milésimo de segundo, à frente, em outro evento. E as soluções, as inspirações poderão vir para nós tomarmos boas decisões, boas posições diante da vida. Assim, finalizamos por aqui esse entendimento porque fomos alcançados pela hora, mas que esse assunto é muito interessante, ao qual iremos, ao longo desse período, desse ano, tratar de vários assuntos interessantes que a doutrina espírita nos traz, que nós vamos trazer, vamos colher e semear esses ensinamentos, esses conhecimentos, semear para depois colher esses frutos para dentro de nós, para os nossos corações, para as nossas mentes, para aqueles que se encontram ao nosso entorno e que necessitam tanto de beber da água pura, da água frutificada, a água que o Mestre Jesus nos informou e nos trouxe na sua boa nova, para todos nós bebermos dessa água, e dessa água bebemos através da prática, das virtudes, do bom entendimento e do bom combate, atingirmos cada vez mais esse progresso tão esperado e alcançarmos a felicidade, aquela felicidade robusta, aquela felicidade que nos traz paz, vontade de trabalhar, de caminhar e de lutar cada vez mais rumo à perfeição. Uma boa noite a todos e que possamos refletir sobre esses temas ao longo da nossa jornada evolutiva. Não tão somente essa semana, esta noite, mas ao longo da nossa jornada evolutiva. Muito bem. Bom, muita coisa boa para a gente refletir, né? E como nada é por acaso, eu falo que, né, quando tem duplas aqui, os temas se combinam sem ser combinados, porque o Austin e a Ângela não falaram um com o outro. A Ângela vai falar da necessidade da encarnação. Olha só, como é que os temas se combinam, ninguém combinou. Mas, quer dizer, ninguém combinou aqui, né? Vamos lá. Bom, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para continuarmos a estudar um pouco mais dessa doutrina que nos é, assim, tão importante. A doutrina espírita amplia o nosso entendimento enquanto encarnados. Nós não podemos mais perder tempo. O tempo urge para todos nós. Afinal, quem somos nós? Somos espíritos encarnados. Mas o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos em busca de progresso. Vamos vir aqui muitas vezes? Dependerá de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Logicamente que nós vamos vir, sim, muitas vezes. Por quê? Somos espíritos eternos e precisamos evoluir sempre. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Ninguém vai evoluir por mim, pela Valéria, pelo Austin, não importa. Cada um tem que fazer a sua caminhada evolutiva. E nós estamos tendo esta maravilhosa oportunidade que a doutrina espírita nos fornece, porque dilata o nosso entendimento enquanto encarnados. Quanto encarnados, nós somos corpo, perispírito e espírito. Corpo pesado, grosseiro. Perispírito é o intermediário, é aquele que liga o corpo ao espírito. É um laço fluídico, é algo muito tênue. E o espírito? Este é a flama, é a inteligência que povoa o universo.
Então, nós não temos dúvidas, né? Que a encarnação, do ponto de vista material, tal qual a vemos na Terra, se limita a mundos inferiores. A Terra ainda é um planeta inferior. E dependerá sempre dos espíritos, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua melhoria. Nós falamos ainda há pouco, né, que nós estamos aqui para quê? Para progredir. Não é progredir financeiramente, materialmente. É moral e espiritualmente. Ou seja, nós precisamos trabalhar por nós mesmos e também a parte intelectual. Precisamos estudar sempre, pesquisar sempre, buscarmos o crescimento intelectual, porque aquele que busca o adiantamento intelectual, automaticamente o moral vai subindo junto, vai crescendo junto. Então, vai depender do espírito, mas como o espírito vai se libertar, vai progredir, né? Vai se libertar dos vícios e das paixões. Nós estamos aqui exatamente para nos liberarmos disso, aqui na Terra, né? Cultivando o quê? A fraternidade, o amor em sua essência, buscando sempre a sua melhoria moral e intelectual. Enquanto na erraticidade, ou seja, entre as duas encarnações, será mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Aquele que é muito preso ainda à matéria, ele vai ter mais dificuldades, né? Então, a gente vê o seguinte. A encarnação é uma punição. Somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Nada disso, né? A encarnação é necessária para, com a ajuda do elemento material, ou seja, mergulho na matéria, no corpo, viver no mundo, possam realizar os propósitos que Deus lhes confiou à execução. Então, quando a gente nasce, né, na matéria, quando nós adquirimos um corpo material, nós temos que aproveitar esta oportunidade, procurando o quê? Vencer os nossos vícios e paixões e buscarmos o nosso crescimento moral e intelectual. Então, Deus quer isso de nós. Quando nos colocou aqui na Terra, foi para que busquemos o nosso crescimento. Aqui, a Terra, nada mais é para nós uma escola, aonde, através das reencarnações que o nosso irmão ali falou, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo. E através desses mergulhos na matéria, nós vamos adquirindo o processo tão almejado por todos nós. Fomos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo maior de crescermos, de evoluirmos, portanto, né? A encarnação ajuda no desenvolvimento da inteligência do espírito. Através das dificuldades que nós temos aqui, através das nossas limitações, nós vamos, com as dificuldades que temos, nós vamos crescendo em inteligência. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Não tem aquele que já foi criado sabedor de tudo, não.
todos nós somos criados simples e ignorantes, tivemos o mesmo ponto de partida. E cada um deve lutar pelo seu aprimoramento. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Eu estava vendo que o brasileiro leva, em média, 7 horas por dia na frente da televisão, para ver tudo que não vai trazer proveito. Vem as notícias, vem tudo da forma mais, difícil. Enquanto que um livro, os grandes inteligentes leem 16 livros por ano. Se nós nos contentarmos com um livro por ano, já estamos no lucro. Porque a grande maioria não lê nada. Fica plantado na frente da televisão, perdendo preciosas oportunidades de crescimento intelectual. Isso é pesquisa, 7 horas por dia. É muito tempo. Supondo que a gente fique aí 12, 13, 14 horas acordados, ficamos quase que a metade na frente da televisão. Isso é muito grave, Todos nós, portanto, fomos criados simples e ignorantes, tivemos o mesmo ponto de partida e cada um deve lutar pelo seu aprimoramento. Nenhum de nós temos privilégios. Nascemos e vamos desencarnar um dia. É a única certeza que nós temos, que nós nascemos, corpinho frágil, pequenininho, esse corpo se desenvolveu e temos certeza que vamos desencarnar. Mas, pera lá, por que eu não me lembro? Graças a Deus nós temos a bênção do esquecimento. Ainda bem, porque se nós nos lembrarmos das peças que nós já aprontamos, nós íamos ficar numa situação um pouco mais complicada, Então, vai depender sempre de nós tornarmos a nossa encarnação um castigo, quando perdemos as nossas oportunidades e usamos mal o nosso livre-arbítrio. Quando o estudante, que poderá levar menos tempo para se formar em determinado curso, e o outro que vai levar o dobro do tempo. Ele foi negligente, ele foi indisciplinado, ele não queria saber de nada. Enquanto que um vai levar um tempo curto, ele vai levar, às vezes, o dobro. Então, o estudante negligente e preguiçoso fica obrigado a repetir certas classes e tudo se torna difícil. Aí vem o despertar da consciência. Nós todos precisamos desse despertar de consciência em nós. Nós não podemos mais viver parados, esperando, vendo a banda passar. Nós temos que ter consciência que estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes mundos. Isso aí é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É uma pergunta. Só seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível de intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, do selvagem ao homem civilizado, revelam os graus que tem que percorrer. Aqui na Terra mesmo, no Brasil, nós temos ainda indígenas. São selvagens? Não podemos julgar. Estão numa situação de dificuldades para se aprimorarem, para aprenderem novos valores. Às vezes, para observar mais a natureza, nós não podemos.
Só Deus é que teria esse poder, né, de saber as causas, né, porque está numa situação de selvagem e de homem civilizado. Nenhum de nós pode julgar isso. Qual seria a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em eternidade? Teria sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Sempre existe uma causa. As crianças que encarnam e morrem em eternidade, pode ser, tá? Uma aprovação dos pais, pode ser a aprovação daquele espírito que às vezes em outra vida buscou através de um suicídio a sua partida rápida e agora vem querendo ficar e tem que ir embora. Então a gente não pode saber, porque nós estamos sob a bênção do esquecimento do passado. Mas Deus, na sua infinita justiça, tem leis sábias e perfeitas. Nada faz de inútil. Então, se acontece esse tipo de coisa, é porque é necessário. É um momento necessário, né, para aquele espírito. Deus quis que os espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas, tendo em conta as suas relações anteriores. Quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, nada nas leis de Deus acontece por acaso. Tudo é perfeito. Nós é que ainda não temos olhos de ver. Ainda não aprendemos o suficiente na nossa trajetória evolutiva a valorizar tantas bênçãos que nós recebemos de Deus. Deus é amor, é misericórdia, Ele nos ampara constantemente e, com certeza, se estamos em família, entre nós, se existe algum problema, é para procurar ser resolvido ali, naquele reduto familiar. Quantos irmãos vivem se degladiando, não se entendem? Zé Manel até brincava muito, olha que vocês vão nascer chipófagos. Verdade. Depois vem um coladinho no outro e um dependendo do outro para ir para qualquer lugar. As leis de Deus são perfeitas. Então nós temos que valorizar sim cada oportunidade que estamos tendo. A encarnação não tem limite. Vai depender de cada um de nós o colocarmos esses limites aqui na Terra. Nós somos espíritos eternos buscando a perfeição. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. Uma família inglesa viajava da Escócia nas suas férias de verão. A mãe e o pai ansiavam para divertir com o seu filho pequeno nas belas paisagens escocesas. Um dia, o menino andando pelos bosques, sozinho, e chegou até um açude. Como qualquer garoto da sua idade, tirou a roupa rapidamente e mergulhou. Só que ele estava totalmente despreparado para o que ia acontecer em seguida. Ele começou com uma cãibra terrível. E ele não conseguia mais nadar. E ele gritava socorro, 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 e nada de ninguém apareceu. Os pais estavam distantes. Até que um jovem que morava nas redondezas, também passeando,
escutando aquele pedido de socorro, foi até ele e o salvou. Tirou das águas, conversaram e ali permaneceram e cada um foi para o seu lado. O pai do garoto, que foi salvo, quis conhecer aquele que tirou o filho dele da água. E foi rapidamente um encontro de famílias, né? E conversa vai, conversa bem, e pergunta ao menino que salvou o filho dele: o que você quer ser quando você crescer? Ah, meu senhor, provavelmente eu vou ser fazendeiro como meu pai. Mas você gostaria de ser outra coisa? Você gostaria de se dedicar a outra coisa? Você gostaria de estudar outra coisa? Baixou a cabeça. Eu gostaria de ser médico, mas meus pais não têm condição de pagar uma faculdade para mim. Então eu vou ser fazendeiro. Naquele momento, o pai do menino que foi salvo olhou para ele e falou assim: não, vamos fazer o seguinte. Você vai se preparar e eu vou custear todos os seus estudos até o final da sua faculdade. Se prepare, meu filho, porque hoje você me deu a grande bênção de ter o meu filho de volta. Passaram-se muitos anos e nós estamos no ano de 1943. Dezembro de 1943. O Winston Churchill ficou gravemente doente com pneumonia no norte da África. Avisaram ao Sir Alexander Fleming que havia descoberto uma droga miraculosa chamada penicilina. Dr. Fleming imediatamente embarcou no avião rumo à África, levando o remédio para o primeiro-ministro e salvou pela segunda vez a sua vida, pois era o Winston Churchill, o menino inglês que Alexander Fleming tinha socorrido no açude muitos anos antes. Meus queridos, digam obrigado. A palavra obrigado tem um tremendo poder. Cada vez que você diz obrigado, para qualquer pessoa, aumenta a autoestima dela. Seu agradecimento recompensa e reforça o comportamento dela. Seu obrigado aumenta a probabilidade de a pessoa repeti-lo. Se você diz obrigado por pequenas coisas, em pouco tempo as pessoas estarão fazendo grandes coisas para você. Desenvolva o hábito de dizer obrigado a todo mundo por tudo e por qualquer coisa que lhe façam. Diga obrigado a seu cônjuge por tudo que ele fizer para você. Diga obrigado a seus filhos por qualquer coisa que façam pela casa. Quanto mais você agradecer ao seu cônjuge ou filhos, mais positivos e felizes eles se sentirão em relação a si mesmos. Mais ansiosos eles estarão para fazerem mais coisas que disparem a autoestima. Durante todo o dia, diga obrigado às pessoas que fazem coisas para você. Desenvolva uma atitude de gratidão. As pessoas mais felizes e mais populares são aquelas que passam a vida tendo autêntica gratidão pelas coisas que lhes acontecem e por todos os que conhecem. Uma atitude de gratidão garante uma personalidade saudável e um nível mais elevado de autoestima. E quanto mais grato for você pelo que tem, mais coisas vai ter que agradecer.
Então, meus amigos, nós todos temos que dizer muito obrigada, Senhor, por eu estar tendo a oportunidade de estar habitando esse corpo. É uma oportunidade maravilhosa de crescimento. Nós não podemos mais perder tempo. O tempo urge para cada um de nós. Vamos sim agradecer a Deus a oportunidade da vida, do existirmos, do estarmos aqui. Olha como é gratificante esta oportunidade que estamos tendo. É maravilhosa. E quantas pessoas vivem de olhos fechados, achando que são os senhores do mundo. Não somos nada, somos apenas filhos amados de Deus, que quer que cresçamos, que nos criou simples e ignorante, nos dando uma oportunidade abençoada de trabalharmos cada um de nós pelo nosso crescimento. Façamos a nossa parte, agradeçamos sempre. Obrigada, Senhor, por eu estar nesse instante, nesta casa, eu estar habitando esse corpo. Não importa se tem 10, 20, 30 ou 100 anos, mas eu estou aqui e agora. Obrigada, muito obrigada pela atenção de todos vocês. E até uma próxima oportunidade.